Peninha, põe na tela. Um homem bonito, viu? Esse é bonito. Eduardo Bueno. Estou arrependido da forma, mas não do conteúdo do que disse sobre Charlie Kirk. Ele já tinha falado isso. No dia seguinte da... Eu era fã do Peninha, de verdade. Eu assistia todos os vídeos dele, cara. Inclusive a participação dele no Pânico, a primeira vez que ele foi no Pânico, é muito boa, assim. É muito boa. Então, quando saiu a merda do Charlie Kirk, eu fui ver os vídeos do Peninha e logo em seguida, o que o Peninha fez? Ele foi no Instagram dele e fez um vídeo, eu mandei mal, tal, até a minha família, né, falou que eu mandei mal, pá. Deu 5 minutos, ele fez outro vídeo e postou, falando, pera lá também, eu mandei mal, mas também, você tem que ver que o cara era um escroque, não sei o que lá, entendeu? E aí, nesse vídeo, mostra que ele só afetou ele, porque ele falou o seguinte, ele tem aquele jeito, assim, porque eu tenho amigos poderosíssimos, tenho amigos poderosíssimos, cara. Cara, eu tenho amigos poderosíssimos. Peraí, você tá se gabando de ter amigos poderosíssimos num vídeo se justificando da besteira que você falou? Então, peraí, o negócio te afetou, você tá querendo se afirmar. Tipo, né? Com certeza afetou ele. E aí sai isso daí, né? Põe o meme da direita, vamos ver o que mais que ele falou. Em uma gravação de setembro, isso aí todo mundo sabe, as declarações gerais, tá, vai lá. Olha, em parte sim, já fiz a retratação, estou arrependido da forma, mas não do conteúdo. Ou seja, você não se arrepende então de ter dito que foi bom para as filhas, porque o conteúdo foi, as filhas do Charlie Kirk estão bem já que o pai delas foi assassinado. O conteúdo foi isso. A forma como você se expressou, se foi falando, foi escrevendo, foi usando determinadas palavras, não importa. O conteúdo é esse, então você não se arrepende do conteúdo, né? Tá bom. A forma foi muito equivocada, com riso e tal. Entendi. Então se ele falasse sério, olha, eu quero falar sério. Eu acho que foi um bem para as filhas do Charlie Kirk, o pai delas, ter sido assassinado. Desculpa, cara, né? No momento da morte de um cara, mas o conteúdo do que eu quis dizer, eu mantenho. O mundo fica melhor sem pessoas que nem o Charlie Kirk, né? Vamos lá. Eu liguei para o dono da travessa e sugeri para nós cancelarmos. Eu jamais embarcaria numa coisa que iria prejudicar uma empresa a qual eu admiro e respeito. No dia seguinte, eu ia me apresentar na PUC e aí começou uma grande pressão sobre a PUC para cancelar. Ameaças de quebra e tal. Não tinha sentido a PUC se envolver nisso e eu botar em perigo as pessoas que gostam de mim e compraram o ingresso. Daí eu disse para cancelar e a PUC prontamente aceitou, só que fez uma nota bem deselegante. Eu duvido que foi você que ligou para a PUC para cancelar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou me manifestar quando for a hora, não só sobre essa instituição, Caixa, mas também sobre todos os políticos de extrema-direita que lideram essa campanha contra mim e todos os jornalistas espúrios que publicaram fake news e coisas canalhas sobre mim. Não vou me calar, né? Isso ele está falando sobre o contrato de 3,2 milhões para escrever biografia da Caixa Econômica Federal ter sido divulgado, né? Peninha, eu tô no meio aí. Me fala qual fake news eu falei sobre você. Me fala, tá? Existe um contrato no valor milionário, né, 3 milhões e 200 e poucos mil reais, né, que envolve você reescrever um livro que você já escrito, ou revisar dois livros que você já escreveu sobre a história da Caixa, né? Eu acho isso um absurdo. Sem licitação. Um contrato sem licitação. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso deve ser investigado e se tiver falcatrua, acho que você deve ser preso. É isso. Vamos lá? Eu não desejo mal a ninguém, nem a ele, certo? Nessas condições, ele sobrevive porque vai ficar em regime domiciliar, com família, com tratamento médico, tudo. A família é muito importante. Se ele fosse para a prisão, como você foi? Mas ele não tem condições de ir para a prisão. Isso não aconteceria nunca. Você não pode colocar uma pessoa, um ex-presidente da República, no sistema penitenciário. Não, como Lula foi, então. Como Lula foi, também sobrevive. Psicológicas. Eu não conheço o Bolsonaro. Aliás, eu nunca tive relação com o Bolsonaro. Mas me parece que ele é uma pessoa psicossomática, né? Que vai acelerando, né? Muito instável, né? Não é uma pessoa que tem autocontrole, porque todo mundo sofre na prisão, todo mundo tem depressão, chora, chama a mamãe, reza. A pessoa que contar para você que foi na prisão, mentira. E como o estado de saúde dele todo dia que está se agravando, porque parece que isso é real, né? Não vejo como é que ele pode entrar no sistema penitenciário. Eu não desejo mal a ninguém. Cara, eu posso interpretar esse discurso de tantas formas. A primeira coisa que me passa pela cabeça é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram a entrevista do Zé Dirceu logo após ele deixar a prisão ou imediatamente antes dele ir pra prisão. Ele tava acabado, cara. Acabado, assim. Sabe quando a pessoa tá
Vocês com certeza já viram isso, é uma coisa muito dramática. Quando você vai no hospital e alguém tá muito doente, principalmente algum membro da sua família que tá pra morrer, é horrível isso. E a pessoa fica com aquele olho estatelado assim, sabe? Parece que o olho, ele foi colocado artificialmente assim, você vê uma carcaça e um olhão. Puta, é horrível isso. O Zé Dirceu, ele tava assim antes da prisão, e logo após que ele saiu, ele tava com aquele olhão estatelado, sabe? Tipo, de quem tava mal. Você vê ele falando agora, mano, o cara tá bem. Falando baixo, olha, cara, eu analiso isso, eu analiso aquilo. Essa é a primeira coisa que eu penso, né? Como é que não sei se eu posso xingar ele, né? Como é que um filho da mãe como esse, né, pode estar tão bem, né? É só o Brasil mesmo, é só no Brasil para essas pessoas estarem assim. Essa é a primeira coisa que me coloca. Segunda coisa é o seguinte, quer dizer que o Zé Dirceu está analisando, né, as condições psicológicas do Bolsonaro se ele for pra prisão, tipo, para e pensa por um minuto, enquanto povo o que você é. Você é um povo que colocou mensaleiro na cadeia e você teve um lapso de puta que pariu, as coisas vão dar certo. Hoje, este mensaleiro que estava na cadeia, olha isso, saíram 2 mensaleiros. Um é o Valdemar da Costa Neto, que montou o maior partido de direita. O outro é o Zé Dirceu, que está hoje indo em manifestação contra a corrupção e dando entrevistas analisando a prisão do próximo presidente, né, depois dele, do escândalo mensalão dele, que é o Bolsonaro, né, e falando, não, eu não sei se ele aguenta psicologicamente. Cara, que loucura, bicho, o Brasil é muito louco, né, velho? E aí a terceira coisa que eu diria é o seguinte, qual que é o subtexto do que ele tá falando ali? Qual que é o espírito do que ele tá falando? Ou ele está dizendo, aliás, ou são as duas coisas. Número 1, que o PT é muito mais forte do que ele. Porque o Zé Dirceu encarou cadeia, o Lula encarou cadeia, o Genuíno encarou cadeia. E não cederam. Não teve apontar de dedos. A culpa é do Lula, eu sou inocente, a culpa é do Genuíno, eu sou inocente. Não, todo mundo foi preso e ninguém soltou a mão de ninguém mesmo. Tá? A cúpula do PT que foi presa se manteve fiel ao esquema criminoso de poder deles. Eles se mantiveram lá. Se mantiveram lá. Só que existe a segunda questão. Que é o seguinte. Será, aí é uma especulação, uma super extrapolação, que eles já estão dizendo que o Bolsonaro está doente demais para ser preso porque é interessante o Bolsonaro solto para o PT? Não sei, cara. Eu não duvido de nada dessa turma. Eu não acredito de nada. Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Não sei. Só uma coisa. O Marcos, com U, entrou no Valete Plus. Só lembrando, quem entra hoje tem presentão, tá? Vai levar a revista Valete Nova e vai levar a camiseta Prendeu Matou, mano. Essa aqui é presentaço, hein, velho? Presentaço, hein? Entra aí, velho. Entra aí. Vamos lá? O que é isso daí? Vamos ver. Da minha parte, eu vou pedir revisão criminal assim que passar as eleições, tudo no Supremo, da minha condenação no caso do mensalão. Mas na época do mensalão, em 2005, em agosto, o próprio Lula foi em rede nacional falar o PT errou, né? Se a gente errou, a gente tem que pedir... Do que ele estava falando, então? Ele foi em Paris e disse que era caixa 2. O Lula disse. Ele estava falando sobre o caixa 2. Todo mundo foi processado, condenado e cumpriu pena. Eu cumpri toda a minha pena. Mas depois de novo na Lava Jato, caixa 2. Não, a Lava Jato não tem nada a ver comigo. Eu fui tudo anulado. Não, pausa aqui. Meu Calma lá. Ela misturou os assuntos, tá? Mensalão, vamos lá, gente. Mensalão é uma coisa. Petrolão Lava Jato é outra coisa. O mensalão foi lá em 2005 e foi foi o que o Joaquim Barbosa, o ministro do Supremo, na época chamavam ele de Batman Negro, pegou e foi condenando todo mundo. E foi nessa época que o Joaquim Barbosa falou, e não porque o Bolsonaro é um mito, mas falou como quem diz, cara, esse cara é tão baixo clero, esse cara é tão bosta na Câmara, que ninguém ligou pra ele. Tipo assim, o Bolsonaro não tá envolvido no mensalão, porque não tem por que comprar o voto do Bolsonaro. Por que você vai comprar o voto do Bolsonaro se ele é só um cara corporativista do exército, de baixíssimo clero, que já vota com o PT? Por que eu vou comprar o voto dele? Entendeu? Isso é mensalão. O Zé Dirceu organizou um esquema onde o executivo comprava votos do legislativo. Isso é uma coisa. A outra coisa é, nós vamos pegar dinheiro da Petrobras para fazer campanha pro PT. Isso é outra coisa.
São coisas diferentes, tá? E a Lava Jato, né, como o próprio Zé Dirceu disse aí, as provas da Lava Jato foram todas anuladas, inclusive com o voto de quem? De quem? Do Cássio Nunes, tá? Vai lá. Aí é o problema de corrupção na estrutura do Estado brasileiro que tem agora também, que os órgãos têm que combater e que a legislação tem que combater. Não pode dizer que a responsabilidade do Lula é do PT. Porque senão o Bolsonaro já estaria preso e condenado, né? Porque Ele tá. Não, mas ele Mas por outra coisa. Nossa, pausa aqui, meu Deus, repórter. Aí ela misturou 3 coisas. O Bolsonaro está condenado e vai ser preso, não por corrupção. Por outra coisa. Por tentativa de golpe de Estado. É outra coisa ainda. Meu Deus, cara. Vai. Ele atentou contra o Estado de Direito, ele tentou dar um golpe de Estado. Aliás, eles escaparam de tudo, né? De rachadinha, foram escapando, né? O Brasil é assim, né? Não houve mensalão, então. assim. Aquelas mensagens. Não houve. Não houve nenhum erro naquele momento, nem durante a Não, Lava se erra muito. Erro a gente comete sempre. Eu não estou dizendo que não houve erro, mas eu digo, da minha parte, é só pegar os autos do seu ler inteirinho, eles não tinham como me condenar. Aliás, falaram que a legislação, que a literatura jurídica permitia me condenar, que o ônus da prova cabia a nós. Aí inventaram o domínio de fato, eles não tinham como me condenar. Da minha parte. Bom, é isso, né? Tá aí, Brasilzão, né? Vambora.